Olá, minha gente, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui na TV Opes, Canal 10, falando para mais de 30 cidades em todo o estado de Alagoas e também para os vizinhos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia. A TV Opes, a pioneira de todo o agreste alagoano. Hoje o esporte de peso recebe alguém que carrega no sangue a história do futebol arapiraquense, mas que escolheu transformar esse legado em cuidado, saúde e inclusão. Filho de Pitico, camisa 10 do Asa e referência do futebol do Nordeste, o nosso convidado entendeu que o esporte de peso vai muito além do campo e da competição. Professor de educação física, apaixonado pela promoção da saúde, ele atua com crianças, jovens, adultos e idosos. Ocupa espaços públicos, participa de projetos sociais e transforma a atividade física em ferramenta de solidariedade e cidadania. Aulões beneficentes, inclusão, motivação e compromisso com a comunidade fazem parte da sua rotina. Hoje o esporte de peso recebe o professor Vinícius Antônio Barbosa da Silva, um nome que representa esporte com propósito e saúde com responsabilidade social. A conversa de hoje mostra que o esporte não vive só de resultados, troféus ou números, vive de histórias e de propósito. Vinícius representa uma geração de profissionais que entende que saúde é acesso, é acolhimento e é compromisso com o outro. Ao transformar aulas em ações solidárias, ao adaptar métodos para incluir todos e ao ocupar a cidade com movimento e consciência, ele prova que o esporte pode sim mudar realidades. E o legado do pai que segue vivo, agora em forma de cuidado, educação e transformação social. Ao lado do Vinícius Antônio Barbosa da Silva, o Vinícius, professor, muito prazer, boa tarde. Satisfação, Josenildo. É uma alegria muito grande tê-lo aqui no Esporte de Peso. Satisfação, Josenildo. Eu que agradeço, o convite, uma satisfação muito grande. O Josenildo, ele foi um grande amigo, do meu pai, também é meu amigo. E o Josenildo, ele me ajudou muito, principalmente ali no período que ele estava à frente também da Secretaria de Esporte, me deu oportunidades para que eu pudesse desempenhar o meu trabalho, E, assim, muito grato realmente pelo convite, poder mostrar um pouquinho da minha trajetória profissional e também falar um pouco sobre o legado que o meu pai deixou aqui na cidade. É verdade. Antes mesmo que a gente entre na esfera do bate-papo, da entrevista propriamente dita, eu quero mostrar, vou pedir ao José aí para ele já colocar a imagem do Pitico, o Pitico com a camisa 10 do Asa, o Pitico que fez história vestindo a camisa alvinegra, uma camisa, olha aí o Pitico, ainda muito jovem. Isso me causa uma emoção muito grande, eu fico muito emocionado porque a gente se criou juntos ali na rua Olavo Bilac. A gente jogou muito futebol na rua esburacada mesmo, que não tinha pavimento, não tinha nada. E uma alegria muito grande, ele era muito franzino, muito pequeno, e por isso o nosso amigo também, contemporâneo, o Gilvan Nunes, que é uma das grandes expressões da comunicação do Nordeste do Brasil, o Gilvan o apelidou de Pitico, porque era pequenininho. Aí os caras, aí o Gilvan Pitico, e assim ficou. Eu me recordo muito, era dono de uma técnica fabulosa, um jogador muito
dinâmico do ponto de vista de criação, chamava a responsabilidade do jogo, jogava com passes curtos, curtos, e fez um histórico brilhante. Jogou no Central de Caruaru, jogou no Esporte Clube do Recife, olha aí, com a camisa do Esporte. Depois ele ficou mais forte. Eu acho que o trabalho físico, o que o esporte fez, o que os clubes fizeram, transformaram o Pitico num jogador mais forte. Mas eu orgulhosamente, Vinícius, eu digo que seu pai foi um homem de bem, um cara extremamente valoroso do ponto de vista de cidadão, e como jogador, eu acho que na posição dos melhores de toda a história do Asa. E eu sinto muito orgulho em ter sido amigo pessoal do Pitico, em quantas e quantas vezes a gente chegava na casa do seu Antônio Cearense. O Antônio Sapateiro, para que as pessoas dos tempos atuais possam identificar melhor. O Antônio Cearense, ele tinha uma loja, digamos assim, ali na esquina da Lúcio Roberto com a Pedro Correia. Isso, exatamente. Quase na frente do escritório do Jarbas Lúcio, sim. E aí ele fazia aqueles baldes de lixo, churrasqueira, essas coisas. Quem estiver nos acompanhando, que viveu a época, vai lembrar. Do seu Antônio Sapateiro. E a gente chegava na porta, Vinícius, lá da Olavo Bilac, e a gente batia na porta 5 da manhã para chamar o Pitico para ir para o jogo. Aí a gente batia. Quando batia, aí falava assim, Pitico, Pitico. Aí o senhor Antônio vinha, sem camisa, de calça, ele gostava de usar a calça assim, bem no umbigo. Colado, Aí chegava lá e ele dizia, aqui não tem nenhum Pitico, não. Aí ele abusado, E o Pitico demorava. Aí quando saiu, mas Pitico, perdemos 15 minutos aí esperando. Pô. Aí o Pitico, rapaz, o cara não deixa eu sair se não comer um prato de mocotó para ir jogar, porque ele dizia que tinha que comer o mocotó para chegar num jogo forte. Era assim, Exatamente. Aí ele tinha que comer o prato de mocotó para poder chegar. Mas Pitico demorou muito e tal. Ele disse, não, mas porque é o jeito do meu pai, ele não larga. Pitico vai embora, faz história, vai para o esporte, vai para o Central, volta já famoso. Aí a gente batia na porta lá, Pitico. Aí o senhor Antônio já falava assim, Pitico, estão lhe chamando. Aí dizia, agora, senhor Antônio, pode ser o Pitico, Agora pode sim. ser o Pitico. Mas eu, orgulhosamente, depois passei a ser diretor do Asa e com muito orgulho eu posso dizer que nós criamos com 3 jogadores daqui de Arapiraca, da base do Asa. Era muita coisa para aquela época. Porque os tempos atuais não dão oportunidade mesmo. Muito mais difícil. Literalmente, na expressão da palavra, os meninos daqui da região não estão tendo oportunidades para jogar. E nós formamos naquela época 5 Riva, 8 Pitico, 10 Berinho. Um meio-campo espetacular. Espetacular. Depois, aí veio Zé Pedro, aí ficava Riva, Pitico e Zé Pedro. Berinho já ia fazer o terceiro homem lá pela linha de ataque. Mas, assim, foi um cidadão extraordinário. Se preparou para a vida. Viveu pouco, certo? Viveu o tempo permitido, digamos assim. Mas ele, de fato, se preparou porque quando ele pensou em parar, ele já iniciou um negócio. Foi. Lá mesmo na Lúcio Roberto, no mesmo endereço, vizinho. Vizinho. Claro. Vizinho, onde ele vendia... botão, essa coisa tejoula, dos aviamentos. Aviamentos em geral, E a gente passava lá, estava lá o Pitico vendendo os botões, medindo
né? Aquelas coisas. Consertando roupa. Consertando roupa. Né? Então, antes de qualquer coisa, Vinícius, eu gostaria da sua apresentação, como convidado do esporte de peso. Além do currículo, quem é o Vinícius? Então, meu nome é Vinícius, né? Eu sou profissional de educação física. Como o próprio Josenildo falou na apresentação, hoje eu trabalho com diversos públicos aqui em Arapiraca, público idoso, adulto, criança, educação infantil, principalmente nesse movimento que, inclusive, é um movimento muito crescente na nossa cidade, né? Que é as aulas coletivas, né? As aulas ao ar livre, né? Que é algo que vem crescendo muito. Então, aqui na cidade, eu já tive experiências com corrida, né? Fazendo aquecimento de corrida, aulas de fit dance, como o próprio Josenildo falou. Já estive envolvido em vários aulões beneficentes, né? Atualmente, eu dou aula, sou professor contratado do supermercado João Marte, né? E é um projeto que vem crescendo muito, muito bacana na nossa cidade, né? Toda quarta e sexta, 6 horas da manhã, estou lá presente, junto com o professor Neto também, ministrando aulas. E atualmente também trabalho em alguns locais privados aqui na cidade. Trabalho em conjunto com o Clebinho, né, que é outra figura bastante conhecida na nossa cidade. Esteve aqui com a gente. Esteve também, aqui né? também, né? E graças a Deus, né, aos pouquinhos, eu venho crescendo muito profissionalmente nesse âmbito mesmo das aulas coletivas. Aula de funcional, hitbox, fit dance e com públicos diversificados. Muito bem. A gente vai entrar um pouco mais na frente nessa esfera, você vai poder detalhar um pouco mais, mas a gente já falou da importância do pitico na sua vida, mas fala um pouco da mamãe também, né? Para não gerar ciúme, né, cara? Com certeza. Ela é professora, conta com aí certeza. a história. Então, a minha mãe também é uma figura bem conhecida aqui na cidade, porque ela foi professora do Castelinho, né, do antigo Castelinho. E nessa escola, assim, passou muitas figuras importantes, assim, da nossa cidade também. Então, a minha mãe hoje ela é concursada, né, pelo município de Igaci, e eu costumo dizer o seguinte: se o meu pai ele é um exemplo de homem, né, eu costumo falar isso, o meu pai é um exemplo de homem, a minha mãe, para mim, é um exemplo de um ser humano completo, porque eu não conheço ninguém tão doce como a minha mãe, assim, uma alma tão realmente carindosa, especialmente com os alunos dela, ela tem um amor ali, pelo que ela faz com os alunos, né? Então, a minha mãe, ela hoje representa meu tudo, né? Ela foi determinante depois do falecimento do meu pai, porque nós nos apoiamos muito e, graças a Deus, a gente conseguiu superar todas as dificuldades, né? Então, eu sempre falo da minha mãe com muita felicidade e gratidão também. Tudo bem, você tá, se bem que você está no segmento, está na área, está na. Você está na educação física, né, promovendo atividades físicas, é professor, naturalmente. Então, assim, você acabou tirando um pouco de cada. Um pouco do pai, pouco, né, um pouco da mãe, tudo mais. Mas a gente fala, assim, na expressão sobre o pitico, porque o pitico tornou-se uma figura popular, por ter sido jogador do Asa, meu amigo pessoal, a gente cresceu juntos, tudo mais. O que significa para você ser filho do pitico? Josenildo, o que eu acho mais impressionante em relação ao meu pai é que quando eu converso com as pessoas, especialmente as pessoas que conviveram com ele na época de atleta, né? Tem você, eu tenho contato com o Riva, eu tenho contato com o Henrique também, que é goleiro, né? Goleiro, que ex-goleiro. Hoje ex-goleiro, que é também professor de funcional, é meu colega de trabalho. E o mais impressionante é que, apesar dele ter sido um atleta fantástico, né? As pessoas elas ressaltam o ser humano que ele foi. E isso é motivo de muito orgulho para mim. Porque, inclusive, quando eu estou conversando com uma pessoa e por acaso ela descobre, oxe, você é o filho do Pitico, é impressionante o sorriso que elas abrem. Assim, automaticamente até o comportamento muda, fala, oxe, eu conheci seu pai era uma pessoa muito boa, um cara muito gentil, né? E assim, quem não conheceu ele da época de atleta,
conheceu ele da época de Carretel, né? Carretel é o nome da loja. Né? Carretel é o nome da loja, que inclusive até hoje faz muita falta. As pessoas me veem assim na rua e falam, eita caramba, teu pai faz falta aqui, viu? Quebrou aqui uma sandália, uma calça jeans, e ele consertava assim, né? Era desenrolado para isso. Então, assim, o maior motivo de orgulho que eu tenho, eu acho que o principal legado que meu pai deixou para mim é que profissionalmente, né, a gente tem que se destacar, mas que o que vai sobressair sempre é o nosso lado humano, né? Então foi esse legado que meu pai deixou, é isso que eu tento seguir para a minha vida também, né? Profissionalmente seguir crescendo, desempenhar um bom, digamos assim, fazer o melhor possível dentro da minha profissão, mas também não esquecer dos meus valores, né? Eu acredito que esse foi o principal legado que meu pai me deixou. Vinícius, e você nunca tendenciou para jogar, para carregar um pouco dessa herança que seu pai jogou fino na bola, né? Jogou muito. Então, Jazenildo, essa é a primeira pergunta que as pessoas me fazem quando eu falo que eu sou filho do Pitico, quando elas acabam descobrindo. Que era Francisco Antônio da Silva Neto, da Silva Neto. O nome completo dele. Então, o que acontece? Josenildo, meu pai, ele acreditava muito que o futebol, ele era dom também. Ou seja, você meio que já nascia com aquilo, sabe? Tanto é que, assim, a pretensão dele nunca foi se tornar jogador de futebol. Ele me falava isso. Ele jogava futebol ali, com os amigos, de forma despretensiosa. E, por acaso, né, ele era muito talentoso, acabava se destacando, se tornou um jogador de futebol. Então, ele falava isso para mim, que futebol era muito dom e que ele já nasceu com aquilo. Ninguém chegou para ele, deu uma bola e ensinou ele a jogar bola. Tanto é que, na família, ele era o único que realmente gostava ali de jogar, né, de jogar bola. Os irmãos dele, meus tios, não gostavam tanto como ele. E aí, o que acontece? Meu pai, para falar a verdade, ele sempre me incentivou a estudar, desde muito novo, né? Ele, né, não sei se era algo que ele tinha, era essa falta, depois de ter se aposentado, de ter feito até algo diferente, mas ele sempre me incentivou a estudar, a fazer uma faculdade, se esforçou muito para que eu estudasse sempre em escola particular, né? E, assim, chegou até um momento, uma fase, que ele me colocou ali no Riva. O Riva tinha ali no Areião. Ele treinava alguns jovens, e eu fiquei lá por um período, era zagueiro, jogava de zagueiro bruto, estilo Júnior Baiano. Aí passei o tempo lá, mas aí a gente viu que realmente ele falava isso, Vinícius, você não nasceu com dom, vai estudar, você não nasceu com dom, beleza? Então, assim, meu pai, ele sempre me incentivou mesmo a estudar, tanto é que eu acabei fazendo as vontades que ele tinha para minha vida, civil exército, civil tiro de guerra, que era um sonho que ele tinha, né? Entrei em uma faculdade e, graças a Deus, me formei, né, pela Universidade Federal de Alagoas. Então, basicamente, é isso. Muito bem. Você falou de tudo isso, mas, enfim, a tua profissão hoje foi inspiração, foi dom, ou você foi inspirado pelo peso do sobrenome do Francisco Pitico? Olha, Josenildo, para ser sincero, tem um pouquinho das duas coisas. Eu acredito que, desde muito novo, eu já tinha essa predisposição a dar aula. Por que eu digo isso? Porque na época de escola, durante, Fundamental 2 e ensino médio, eu estudava de manhã, né? E às vezes à tarde eu estava sem fazer nada, aí ia para a escola à tarde. Aí chegava lá à tarde e ficava vendo ali as crianças, a educação física, a educação infantil ali na hora do intervalo. Aí eu pegava uma bola e começava a ensinar os meninos a jogar vôlei, a chutar a bola, como se finalizava. Os princípios básicos. Os princípios básicos. Isso desde novo, desde os meus 14, 13, 15 anos, eu já gostava muito de criança e de ensinar. Então, eu acredito que tem sim a questão da predisposição, que eu sempre tive, mas tem também, assim, a questão da influência do meu pai. Eu cresci vendo meu pai. Meu pai
cabe ressaltar isso, é uma figura que não bebia, não fumava, né? De vez em quando me chamava ali para correr no bosque, ao lado dele, né? Então, assim, teve muita a influência do meu pai nessa questão da atividade física. Mas, de fato, eu sempre tive uma predisposição a ser professor, desde muito novo. Em grupo de pessoas, em grupo de pessoas relacionadas ao futebol, tem de tudo. Tem quem bebe muito, tem quem usa droga, né? Tem de tudo. E eu, com a amizade do Pitico, ele já profissional, jogando no Asa, eu vice-presidente de futebol, e às vezes eu chegava, e ele com aquele jeito dele sempre modesto, sempre calado, né? Para falar dava trabalho, né? Para falar dava trabalho. Aí eu chegava e dizia, Pitico, ó, tem cuidado aí, porque tem uns dois aí que se te chamar para beber ou para alguma coisa, não, nem se preocupe. A minha linha é outra completamente diferente. E, de fato, foi um cara exemplar, né? Do ponto de quais os principais valores que você aprendeu em casa, com seu pai e com sua mãe? Olha, Josenildo, principalmente a questão da humildade. Porque, assim, até conversando com os jogadores, acho que foi com o Henrique que conversei com ele sobre isso. O Henrique falava, ô Vinícius, uma coisa impressionante que eu achava do seu pai é que muitas vezes seu pai arrebentava no jogo, né? E o que é que acontece? Você sabe, Josenildo, que essa profissão de jogador você se vislumbra, digamos assim, com muita facilidade, né? Às vezes a fama vem muito rápido. Acaba crescendo. Acaba crescendo, né? E aí o Henrique falava, mas o seu pai, ele assim, ele arrebentava no jogo, não gostava de dar entrevista, entrava dentro do ônibus junto com os outros jogadores e parecia que não aconteceu nada. Ficava assim atrás, tudo acanhado, tímido. Parecia que ele não tinha feito nada no jogo. Verdadeiramente, esse foi o Pitico na essência. Né? E aí o Henrique, eu disse, meu Deus, não entendi aquilo, né? Mas aquilo é algo que era dele, né? Da criação, né? Eu acredito que esse, junto com a minha mãe também, foi o principal valor que os dois me deixaram, né? De ser pé no chão, né? De sempre tratar bem as pessoas, tratar as pessoas principalmente com humanidade, né? Que é algo também que eu aprendi muito com a minha mãe, né? Então, eu acredito que se eu tivesse que definir o meu pai em uma palavra, acho que eu definiria humildade. E a minha mãe, humanidade. Porque a minha mãe realmente é uma figura que trata as pessoas que estão ao seu redor assim com muito amor. Coração grande. Coração muito grande. Coração grande. E seu Antônio, aquele jeito dele mais regime militar, o seu Antônio, né? Pai do Pitico, era muito... Era bruto. Era bruto, rude, daquele jeito, mas a dona Estelita já era mais cautelosa, era mais cuidadosa, né? E assim foi feito. A política empregada numa família simples, mas que assim, com resultados satisfatórios da criação e que chegou até vocês, né? Josenildo, eu queria só complementar, porque assim, o meu avô, ele realmente ele tinha esse jeito mais bruto de ser, mas algo que meu pai falava muito, e até hoje meus tios, né, falam sobre o meu avô, é que ele amava muito a família, era uma coisa impressionante. Para você ter uma ideia, Josenildo, meu avô, seu Antônio, ele estava lá em cima da mesa, né, aquele grupo de pessoas, e muitas vezes ele ficava assim afastado da mesa e ficava assim, braço cruzado em pé, só olhando. Aí a vovó Estelita olhava e dizia, ô vovô, ô seu Antônio, né? O que o senhor está fazendo aí em pé? Aí ele olhava assim, não, eu estou só admirando vocês. Não tem programa de televisão melhor do que esse que está aqui. Então ele era uma pessoa assim, ao mesmo tempo que ele era muito rigoroso. Às vezes era até observando o comportamento. O comportamento, né? Ao mesmo tempo, ele era uma pessoa assim que amava muito a família, né? Eu gostaria de ressaltar isso. É um homem simples. Tudo bem. Você fica inteiramente à vontade, você pode falar o que você quiser. Como é que o esporte entrou na tua vida, hein? Então, Josa, apesar de não ter a predisposição do meu pai a jogar futebol, o que acontece? É até curioso isso, porque quando eu era pequeno, acho que ali até os meus 8, 9 anos de idade, eu não gostava de futebol, essa é a verdade.
Olha só, eu não gostava de futebol. Na escola eu só gostava de correr, de brincar, de pega-pega. E aí, quem me convenceu a gostar de futebol, por incrível que pareça, não foi o meu pai, foi a minha mãe. Minha mãe, ela era muito fã, até hoje, é muito fã do Zico, né? Ela é flamenguista. E aí, quando foi um belo dia, meu pai ficava insistindo, né? Me levava pro jogo do Asa. Mas quando eu ia pro jogo do Asa, eu não assistia o jogo. Só queria saber de comer amendoim. E ficava sentado assim. Aí meu pai teve uma época que se raivou. Disse, ó, não vou levar mais esse menino pro jogo, não. Só quer saber de comer lá, não tá assistindo o jogo. Aí beleza, aí ficou assim, né? Aí, quando foi ali próximo dos meus 9 anos de idade, a gente tava em casa. Aí a minha mãe, a gente tava assistindo, nunca esqueci, era a final do Campeonato Carioca, na ocasião. E aí, se eu não me engano, era Flamengo e Botafogo. Meu pai era botafoguense, minha mãe torcia pro Flamengo. A gente lá assistindo, né, eu correndo pela casa, aí ela... Ô Vinícius, ó, preste atenção, assiste aí, fique quieto aí, menino, ó, assiste aí o jogo. Aí, de repente, assim, eu comecei a assistir. Minha mãe assistiu tanto, eu comecei a assistir. Aí, na ocasião, nunca esqueci, o Flamengo ganhou nos pênaltis essa final. Aí eu disse, eita, que massa. Aí eu lembro que eu fiquei torcendo pro Flamengo também para irritar o meu pai. na época. Botafogo. Pô, torcer pro Botafogo. Aí eu e a mãe, a gente começou a gritar assim, perdeu, tirar uma resenha. Aí começou dali, Josenildo. Eu comecei a gostar ali de futebol, daquela ocasião em específico. Me tornei assim, comecei a acompanhar mais futebol. Comecei a ir pro jogo com meu pai, a torcer pro Asa. E, consequentemente, isso veio também no dia a dia na escola. Comecei a jogar também futsal na escola a partir dos meus 10 anos de idade. Né? Até hoje eu me lembro da tia Valéria, foi minha primeira professora de educação física. Até hoje ela atua, professora Valéria. E o esporte ele entrou na minha vida a partir daí, de forma concreta. E aí, né, o resto é história, porque as pessoas ficavam reforçando também a história do meu pai, né, o lado desportista do meu pai. Eu acho que eu só fui tomar uma consciência maior depois dos meus 10 anos de idade, né, e se comunicando com outras pessoas. Mas o gosto começou a partir daí. Aí você estudou, se formou, e como é que se deu essa linha de promoção à saúde? Então, Josenildo, a minha trajetória, ela começa sendo instrutor de academia, né? Eu começo ali, um pouquinho antes já de terminar a faculdade, eu já começo a atuar em academia. E aí o que acontece? Eu fico ali atendendo, prescrevendo os exercícios das pessoas, e quando é um belo dia, o professor de funcional falta aula. E aí tem um monte de gente lá para fazer a aula. E aí o meu chefe falou, ô Vinícius, dava não para você desenrolar aí? Só, nunca dei aula na ocasião era uma aula de step. Aí eu fazia, não, mas vamos tentar fazer step. Uma aula de step. Aí eu fiz até meio, né, desengonçada, a aula, tudo. Cintura presa. Cintura presa, fiz uns polichinelos lá, uns agachamentos. Mas começou dali. Eu disse, rapaz, eu até que gostei de fazer isso. Aí fui continuando. E aí chegou um momento que eu via que eu escutava uma música. Aí eu disse, essa música aqui dá para fazer um passo diferente, que eu gostava muito de dançar, né? Aí começou daí, a aula foi enchendo, e quando eu vi, meio que sem querer, eu acabei criando um método de aula, assim, né? Que na época eu não sabia que era algo que já existia, que era o funcional ritmado. O que é o funcional ritmado? No funcional ritmado, todos os movimentos da aula você faz a partir da batida da música. Então, um agachamento, um polichinelo, a gente coloca a música e você faz a partir do ritmo da música, né? E aí foi com esse estilo que, aos pouquinhos, eu fui me desenvolvendo, fui, digamos assim, ministrando aulas em várias academias aqui em Arapiraca. E aí foi crescendo. Aí virou a chave. Virou a chave. Eu vi que as pessoas gostavam muito, as pessoas se divertiam fazendo a aula, né? Porque é uma aula muito dinâmica, né? Que essa parte de dança, de aeróbica que eu fazia. E surgiu daí. Até hoje, graças a Deus, eu estou prosseguindo, né?
O esporte de peso, ele tem o propósito, justamente trazer o que aconteceu na tua vida, a virada de chave, o que você desenvolve, o que você gosta de fazer e os desafios desse começo. Josenildo, muitos desafios, principalmente, assim, no quesito de, como é que eu posso dizer a você? Oportunidade mesmo, sabe? Porque no início, quando eu dava aula de funcional, eu não tinha tanta, digamos assim, experiência, sabe? E aí quando você lida com o público, às vezes é complicado. Então, por exemplo, eu selecionava músicas e nunca esqueci desse episódio em específico, foi na academia. Eu selecionei uma música e a mulher olhou assim e disse: "Ô professor, tira aí essa música fala de favela ou algo assim, sabe?" Eu senti até um certo teor de racismo ali, no caso. E aí são esses tipos de situação que você tem que lidar. Eu acho que o principal desafio nesse âmbito de aula coletiva é com o público em si. Você tem que lidar com todo tipo de público, tem que ter uma paciência muito grande, sabe? Então, se eu tivesse que, digamos assim, enumerar o principal desafio, eu acho que é esse contato inicial com o público geral, entendeu? Mas isso tudo logo depois vem a superação. A Hoje superação. a gente percebe, eu acompanho nas redes sociais, você tá solto, digamos Tô assim, mais tá solto. leve, né? Tô mais solto, Josa, porque assim, eu encontrei digamos assim, uma metodologia de aula que é confortável para mim e que atende um público muito amplo. Então, por exemplo, na minha playlist de aula, tem músicas muito diversas, até bem músicas antigas. Eu boto Roberto Carlos, eu boto época de Jovem Guarda na minha aula. E como majoritariamente nas minhas aulas é o público adulto, então o pessoal acaba, digamos assim, tendo lembranças, né? Uma aula que desperta emoções nas pessoas. Eu costumo dizer isso, que é importante uma aula de funcional, de aeróbica, despertar emoções nas pessoas. E hoje é isso que a minha aula ela traz um pouco, né? As pessoas elas têm um sentimento de alegria, de felicidade fazendo a aula, né? E atualmente eu acho que eu encontrei o meu caminho seguindo esse tipo de método, né? Mesclando músicas atuais com músicas antigas, né? Enfim. E depois de tudo isso, como é que surgiram os aulões? Josenildo, eu vou aqui falar uma pessoa que foi muito importante nessa questão dos aulões para mim, que se chama Henrique Nunes, né? O goleiro que a gente já citou, ele jogou bola com meu pai. Por quê? Porque primeiro que o Henrique, depois que descobriu que eu estava dando aula de funcional, né? Eu disse, o filho do Pitico está dando aula de funcional. Ele contactou outras academias para me dar uma oportunidade, né? Então ele tinha muitos contatos, então foi a partir daí que eu comecei a dar aula em várias academias aqui na cidade. E o meu primeiro aulão, inclusive não foi aqui na cidade, foi lá em Traipu, ao lado do Henrique, né? Então, o Henrique ele é uma figura muito importante para mim. Eu sempre que tenho a oportunidade de ver o Henrique, eu falo, Henrique, você que foi que abriu as portas, né, aí desse, digamos assim, desse mundo dos aulões, né, das aulas ao ar livre, né? E foi lá em Traipu e logo de cara eu dei aula para 100 pessoas lá em Traipu, logo de cara. E a partir daí, depois que eu tive essa aula com o Henrique, é que eu comecei a marcar com mais frequência. Algumas empresas privadas começaram a me contactar para fazer, né, esse tipo de atividade. Então, assim, eu já prestei serviço para a empresa de carro, a BID, eu já prestei serviço para o Grupo Coringa, eu já prestei serviço, inclusive, aqui para a TV Ops, né? Já prestei serviço e até hoje eu presto serviço também para a prefeitura de Arapiraca. Então, de vez em quando a Secretaria de Saúde, quando a Secretaria de Desenvolvimento Social precisa fazer alguma ação nesse sentido, eu sempre me coloco à disposição, né? Inclusive, algo que eu tenho muito orgulho é de majoritariamente eu marcar aulões beneficentes,
sabe? Eu me sinto muito bem com isso. Nos fala como é esse ato do benefício relacionado à educação física e ao esporte em geral. Olha, o benefício da atividade física, primeiro que é assim, é a sensação de prazer, né, que traz a atividade física, de saúde. E eu costumo dizer o seguinte, que muitas das vezes a gente vê pessoas que elas têm alguma doença crônica, né, tomam algum tipo de medicamento. Quando elas começam a treinar, elas acabam meio que parando de tomar esses remédios, né, e mudando realmente a sua vida. Então, assim, algo que até eu quero falar para os telespectadores, né, e principalmente para as pessoas que às vezes até carecem de fazer algum tipo de atividade física, que não é uma questão de estética, beleza? E assim, eu me coloco muito no lugar das pessoas. Às vezes as pessoas elas não fazem atividade física por sentirem que elas não pertencem àquele local. Então, por exemplo, eu já ouvi muito isso. Vinícius, eu não quero fazer academia porque a academia, para mim, não é lugar para mim. É lugar para pessoas musculosas, para jovem ou para quem já gosta de treinar, né? E a gente sabe que o caminho não é esse, né? Inclusive, já foi comprovado cientificamente que, né, pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de problema, como doença crônica, como eu já falei, elas podem diminuir a quantidade de medicamentos que tomam diariamente, né? Para o público idoso, por exemplo, a gente vê muitos idosos, às vezes, com problemas nos ossos, né? Problema de osteoporose. E a gente sabe que nessa fase da velhice, né, é muito, digamos assim, valioso as pessoas terem a sua independência, porque a gente vê muitos idosos que têm dificuldade, às vezes, para se locomover, que estão de cadeira de rodas. Então, gente, Movimentos, né? de questão de movimentos até básicos do dia a dia. Então, gente, essa é a importância e o peso que a atividade física ela tem na vida da população em geral, né? Então, realmente, eu tento aí incentivar você que está aí buscando ainda, decidindo se vai começar a treinar. Trocar o remédio pela academia, né? Pela academia. Comece desde já. Muito bem, nós vamos a um intervalo e, na sequência, a gente retorna com esse bate-papo aí, com esse conteúdo bem interessante com o professor Vinícius. Valeu. Já pensou ter uma casa que trabalha por você? Uma casa conectada, onde com apenas um clique você controla luzes, clima, segurança e muito mais. Bem-vindo à Casa Inteligente. A automação residencial conecta diferentes dispositivos em sua casa, permitindo o controle total a qualquer hora e de qualquer lugar. Com assistentes de voz, é só pedir e sua casa faz. Luzes, música, temperatura, cortinas, café, TV, trancas das portas e até o modo de economia de energia. Tudo pronto para você aproveitar o seu momento. Segurança na palma da mão. Monitore câmeras e portas direto do seu celular. E ainda economize energia com sensores e programação inteligente. Aproveite a magia da Casa Inteligente. Esqueci a chave. A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet, agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta. Muito bem, aqui na TV Ops, Canal 10, na sequência do Esporte de Peso,
com o professor Vinícius, a gente estava falando dos aulões, dos movimentos, da necessidade de adesão das pessoas, da troca do remédio pela academia. Né? Você lembra de alguma história marcante, Vinícius? Olha, Josenildo, tem uma história que é até engraçada, de quando eu estava dando aula de funcional. Como eu falei, né, a minha aula de funcional ela é uma mescla, né, de músicas atuais com músicas antigas, né? Então, assim, houve uma situação específica que eu coloquei a música durante a aula e, de repente, a aluna estava ali fazendo a aula. De repente, ela começa a mudar um pouco o comportamento, assim, começa a ficar meio triste. Aí, ao mesmo tempo, triste e empolgada, assim, com a aula. Aí eu cheguei perto dela e falei. Quando eu cheguei perto dela, mulher, o que é que está acontecendo? Ela estava até com o olho lacrimejando. Aí ela falou, não, Vinícius, é que você colocou uma música aqui que chega, eu me empolguei. Lembrei da época que eu era solteira. Sim. Ela falou. Aí eu digo, eita, meu Deus, imagina o que essa mulher não aprontava na época que era solteira. Aí tem essa história que é muito engraçada. Porque sabe, ela foi Josa? pelo lado contrário, né? Pelo lado contrário. A música foi. estava num ritmo e ela entristeceu. Entristeceu, lembrou da época que era solteira. A importância das parcerias com empresas, com instituições, com academias, qual é a importância disso? Olha, Josenildo, principalmente porque eu costumo dizer o seguinte, ninguém faz nada sozinho, né? Então, por exemplo, quando eu costumo fazer aulão, dificilmente eu planejo fazer, por exemplo, um aulão sozinho. Eu sempre costumo convidar um outro profissional para que a gente possa agregar, né? E assim, o que é que eu penso? Assim como o Henrique, ele estendeu a mão para mim e abriu as portas das academias, eu sinto que eu tenho o dever de fazer o mesmo, né? Então, recentemente, por exemplo, eu tive a experiência de ministrar uma aula para acadêmicos de educação física. Foi até lá na Universidade de Anhanguera, beleza? Conversei um pouco sobre a minha experiência e ministrei uma aula de hitbox, né? Esse estilo rítmico. E aí, né, ali no meio dos acadêmicos, eu fiquei conversando um pouquinho com eles. Aí encontrei uma menina e a gente ficou conversando. Ela falou, eita, professor, eu gostei muito da sua aula, sabe? Eu gosto muito de dançar. E aí eu perguntei, e aí, você já dá aula, já está em alguma academia? Aí ela falou, não, professor, mas eu tenho muita vontade. E aí, na mesma hora, eu peguei o contato dela, né? E como eu tenho muitos contatos com os donos de academia, contactei. E hoje ela está dando aula e está se dando, assim, super bem com o público. Então, assim, eu acredito que a gente está aqui no mundo para poder estender a mão, né, uns aos outros. E é aquilo, né? Assim como lá atrás alguém estendeu a mão para mim, é o que eu busco fazer na minha vida também. Muito bem, Vinícius. Vamos falar um pouco do esporte na comunidade. Qual é o papel do educador físico no esporte comunitário? Olha, Josenildo, eu acredito que é de realmente mudar a realidade de vida das pessoas, sabe? Porque nós que somos profissionais de educação física, muitas das vezes a gente não tem nem ideia do bem que a gente faz na vida das pessoas, sabe? E assim, eu já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas que falaram, Vinícius, eu estava com depressão, sabe? E eu estava com um transtorno psicológico, com vários problemas. E a sua aula me ajudou. E isso, para um profissional da educação física, você ouvir, é uma sensação, assim, indescritível. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais carente é aquela comunidade, maior é o impacto que você gera. Então, assim, é por isso que eu gosto muito de ir para o interior. Eu já fui para o interior de Traipu, da aula, já fui para o interior de Feira Grande, já fui para algumas cidades aqui circunvizinhas. E, assim, é impressionante, sabe, o carinho que as pessoas têm com a gente
e ouvir esses tipos de relato, né? Dizer, professor, isso aqui é uma terapia para mim, realmente a minha vida mudou, eu estava prestes a cometer, eu já ouvi inclusive esse relato, né? Eu estava prestes a cometer um suicídio, e essas aulas, elas mudaram a minha perspectiva. Então, Josenildo, eu acho que esse é o verdadeiro impacto que um profissional de educação física ele gera na sociedade, né? Uma mudança de vida, né? Não só por fins estéticos, como eu falei, mas em âmbito geral, principalmente o âmbito psicológico. E sem falar também na questão da saúde preventiva, né? Preventiva, exatamente. Que é exatamente o que a gente está falando, né? Que é trocar remédio pelo movimento, pela atividade física. Muito bem. Arapiraca, a gente sabe, isso aí é notório, criou, através da prefeitura, da administração municipal, espaços públicos, que são compatíveis com a necessidade do momento. O que fazer para o povo, em geral, usar mais esse espaço público com atividades? Olha, Josa, foi algo até que eu já comentei com algumas pessoas, né? Realmente, Arapiraca vem crescendo muito em sua infraestrutura, né? Você vê cada vez mais espaços, né, públicos para as pessoas estarem ali fazendo um momento de lazer, né, levar seus filhos. Eu acredito que se faz necessário ter, de repente, uma política pública para você ocupar esses espaços também com aulas. Né? Com aulas, eu acredito que as aulas, né, o treino de funcional, o treinamento aeróbico, eles chamam muito o público para esses espaços, né? Eles chamam a atenção. Então, eu acredito que se faz necessário ter mais, digamos assim, movimentações nesses lugares de atividade física mesmo, né? Para que a população ela possa ocupar esses locais de uma maneira diferente também, não só como lazer, né? Mas como meio para atividade física. O que o esporte te ensinou como empatia, Vinícius? Olha, eu acredito que desde cedo quem pratica qualquer modalidade esportiva entende sobre a questão do jogo coletivo, né? Principalmente nos esportes coletivos, como o futebol, o vôlei, né? O handebol. Você precisa ali do seu companheiro para adquirir, para conquistar ou ganhar a partida, né? E assim, eu acredito que o valor do companheirismo, eu acredito que o esporte ele ensina isso desde cedo, de respeitar, né, o adversário, né? Tanto é que atualmente a gente vê às vezes muitos jogadores que são muito individualistas e que por conta disso eles têm certos tipos de problemas na carreira, né? Então, basicamente isso mesmo. Você acredita que solidariedade também se aprende no esporte? Não, com certeza, né? Tanto é que, assim, por meio do esporte, a gente pode ver diversas também ações beneficentes, né? Como eu falei anteriormente, eu costumo organizar, né, esses aulões beneficentes para ajudar as comunidades aqui de Arapiraca, inclusive, Josenildo, esse ano eu quero tirar do papel um projeto que ele vai se chamar Aulão das Sextas. O que é que vai ser esse aulão? Eu pretendo marcar um aulão, 3 edições desse aulão no decorrer do ano, mês de março, mês de abril, que é a época de Páscoa, e o mês de dezembro, que é a época do Natal. Qual vai ser o objetivo desse evento? Esse evento ele vai ajudar a arrecadar alimentos, né? Para que a gente encaminhe esses alimentos para locais carentes aqui da cidade de Arapiraca. Então, a entrada para esse aulão vai ser 1 quilo de alimento, arroz, feijão, o que as pessoas puderem, tá dando aí para contribuir para que a gente consiga fazer essa ação. Depois você faz eventos dessa natureza. Quando você conclui, o que mais te emociona quando você encerra um evento que tenha o sentido do benefício? Então, sabe, Josenildo, tem até uma parábola bíblica que é a dos dons. Quando a gente traz essa parábola para a nossa realidade, o que é que a gente entende? A gente entende que cada pessoa está aqui nesse mundo com um dom ou com um talento.
Então, o que é que eu penso? Se Deus ele me deu esse dom, né, de trazer alegria para as pessoas por meio da atividade física, de alguma forma eu tenho que retribuir esse dom para a sociedade, né? E eu acredito que, para ilustrar o bem, né, a sensação boa que isso traz para a gente, quando a gente realiza uma ação assim, através de um exemplo, eu lembro que eu fiz, logo quando eu estava iniciando, eu planejei um aulão. Eu acho que a doação foi até para o bairro Mangabeiras, na ocasião. Aí foram brinquedos. E tinha entre os brinquedos tinha uma boneca que era maior, assim, sabe? E aí, aquela boneca... várias crianças queriam mais aquela boneca que era maior. Só que o meu coração, eu olhei para uma criança assim, sabe? Tava meio triste, cabisbaixo assim no canto da parede. Nem tava brigando para ter aquela boneca. Aí eu peguei a boneca e entreguei para ela. A mãe dela viu. Aí veio até mim e me deu um abraço, a mãe dela. E ela ficou toda feliz. Aí ela me disse, eu nunca esqueci, ela falou, meu filho, você não sabe o quanto que é importante esse ato que você fez para ela. Aí falou que o pai faleceu, foi baleado, se eu não me engano, há alguns meses atrás. E a menina, assim, ficou muito feliz e veio me abraçar. Então, enfim, eu acho que não há palavras que possam descrever a sensação boa que é você dar esse retorno para a sociedade de alguma forma e você poder estender a mão às pessoas, digamos assim, que estão em situação mais vulnerável. De fato, é isso mesmo. A solidariedade, a empatia, você está criando, né, oportunidades dessa natureza sempre tem uma grande importância, sempre tem uma grande valia. O que pouca gente sabe do Vinícius fora das aulas e dos projetos? Então, Josenildo, eu sou um cara muito reservado, sabe? Assim como o meu pai. Então, assim, eu não sou muito de... Eu já fui, inclusive, na época de adolescência. Mas atualmente eu não sou muito de sair para show, sabe? Para festa. Sou um cara mais caseiro, né? A gente às vezes passa a semana toda trabalhando e quando chega no final de semana eu só quero estar em casa, deitado, aproveitando a minha mãe, né? A minha família, né? E assim, até foi algo que eu aprendi durante todo o processo de doença do meu pai, que foi um pouco doloroso. Para quem não sabe, o meu pai faleceu de câncer no intestino, né? E assim, Josenildo, eu acho que o que mais me dói é não ter tido... Eu não consigo me lembrar do último momento que eu tive com meu pai. Eu tento fazer esse esforço. Eu tenho só lembranças boas, mas eu não lembro do último momento. E aí tem até uma frase que eu vi no filme que fala o seguinte, que a vida ela é um processo de abrir mão. E quando a gente começa a refletir, essa frase ela é muito certa, porque o tempo todo a gente abre mão de alguma coisa na nossa vida, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho essa mentalidade de aproveitar mais. Não tinha, mas hoje eu tenho, de aproveitar mais a família, os momentos em casa. Eu acho que as pequenas coisas, os pequenos momentos que acabam fazendo a diferença, porque, infelizmente, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, basicamente isso. Eu sou um cara muito, muito caseiro e muito família, assim. E no projeto, quando você se depara com uma pessoa que acha que não vai dar certo e acaba dando muito certo, qual é a sensação disso? Quando você fala em projeto, você fala assim, que em segmento na questão profissional mesmo? Não, numa atividade, Sim. numa atividade dessa natureza, numa atividade física, por exemplo. Entendi. Tem alguém que chega sem Sim. o menor Sim. interesse, não é? Tem. E acaba dando muito certo. Qual é a Acaba. tua sensação? Josenildo, é uma sensação muito, muito boa. E eu até tenho um exemplo concreto para te dar em relação a isso que você me falou. Eu tive a experiência de dar aula lá no Serrote, né? E aí, lá no Serrote, tinha uma das alunas que ela tinha diversos problemas, assim, no joelho. Se eu não me engano, ela tinha feito várias cirurgias, ela tinha dificuldade para se locomover, né?
ela andava até com um apoio. Aí ela veio assim, professor, posso participar das aulas e tudo mais. Aí eu olhei assim, aí expliquei, né? Olha, a aula ela gera um certo tipo de impacto. Tem momentos que tem salto e tudo mais. Você pode participar da aula, faz os movimentos no seu ritmo e tudo mais. E aí, Josa, para ser sincero, eu olhei ali para ela, acho que nem eu tinha a dimensão do quanto que aquela mulher ia evoluir. Porque com o passar do tempo, mesmo diante de todas aquelas limitações, até mesmo articulares que ela tinha problema na lombar, tinha problema no joelho, tinha dificuldade para se locomover. Em menos de um ano, ela não só conseguiu ter o resultado estético, como ela conseguia acompanhar o restante da turma que não tinha nenhum tipo de problema, né? Que já tinha uma certa autonomia física. Então, assim, esse exemplo, tem inúmeros casos, mas eu gosto de citar esse exemplo, porque eu acredito que de todas, no caso era uma aluna, eu acho que de todas as alunas que eu tive, eu acho que essa foi a que eu tinha a menor perspectiva. Eu acho que ela mesma tinha uma perspectiva bem pequena, mas que ela teve um resultado assim surpreendente. Então, é um exemplo que eu gosto sempre de citar. Muito bem, você lida com diversos segmentos, ou seja, você trabalha com crianças, com adultos, enfim, né, várias atividades você faz com pessoas diferentes. Qual é o principal desafio disso? Você precisa adaptar a sua aula para os diferentes públicos, né? Então, por exemplo, se eu vou dar aula para uma turma de terceiro ano de ensino médio, eles são muito jovens. Então, não vou colocar música da Jovem Guarda, não vou colocar músicas antigas, Vitor e Léo, Sandy Júnior. Eu vou usar um repertório diferente para essa aula e a aula ela vai ser montada de uma forma diferente. Mesma coisa para o público infantil, você vai ali fazer uma playlist diferenciada. Já o público adulto, não. Você pode colocar umas músicas assim mais tradicionais, digamos assim, umas músicas mais antigas. Então, acredito que o profissional que trabalha com diversos tipos de público, ele precisa se adaptar, né, fazer meio que planejar uma aula diferente para cada público. Fazer os ajustes para cada necessidade. Para cada necessidade. E esse é que é o desafio, né? Nem todo mundo consegue. Então, basicamente é isso. Você nasceu em Arapiraca, você é um arapiraquense. O que é que você acha que o poder público pode fazer para melhorar a relação com o esporte? Olha, Josa, eu acredito que antigamente, você acha que vai poder falar melhor do que eu, tinha vários campinhos, né, aqui em Arapiraca, né? Tinha muito areião, né? Que o pessoal jogava bola e tudo mais. Eu acho que disponibilizar ainda mais espaços públicos de um modo geral. De modo geral, porque eu acho assim, tá sendo criados espaços públicos, mas eu acredito que pode ter, por exemplo, mais quadras poliesportivas, né, para a população. Eu acredito que essa é uma política que dá para avançar ainda mais nesse sentido, né? Você planejar os espaços para que a população possa, de fato, poder desenvolver o esporte naquele local, né? Basicamente isso. O que a sua terra, a nossa terra, o que Arapiraca representa na sua história pessoal e profissional? Olha, Arapiraca, eu costumo dizer o seguinte, eu às vezes comento isso até com pessoas próximas, eu falo, olha, eu não sei se eu moraria em uma cidade grande, uma cidade como São Paulo, porque eu gosto de como as coisas funcionam aqui em Arapiraca. Eu gosto do fato de eu estar em casa e eu levar 10 minutos para chegar no centro, sabe? Eu gosto do fato na minha época de faculdade, eu pegar um ônibus e não demorar da escola para casa. Então, assim, eu gosto do ambiente de Arapiraca, das pessoas que residem aqui em Arapiraca, do estilo de vida que eu adoto aqui em Arapiraca, entendeu? Então, é uma cidade, assim, que eu tenho uma paixão, não só por ter nascido, mas
pela forma que a cidade ela funciona, eu acho que pelas oportunidades também, porque aqui eu tive muitas oportunidades de emprego, de trabalho. É uma cidade que vem crescendo muito, é uma cidade que vem crescendo, inclusive em polos que antes a gente nem imaginava que iria crescer, e hoje você já está vendo um certo desenvolvimento. Posso até citar um exemplo, que é ali a Massaranduba, que é perto onde eu moro. É um lugar que vem crescendo muito, tem tido muitos empreendimentos. Então, é uma cidade que vem em pleno crescimento e que eu tenho muito orgulho de estar e de morar. A tua formação mesmo, né, que foi conquistada em Arapiraca. Em Arapiraca, né, na Universidade Federal de Alagoas, que eu considero... Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de engrandecer a universidade pública. Né? Eu tive professores assim extraordinários. Né? A gente, às vezes, sabe, Josenildo, não tem a noção do que é ter uma faculdade pública aqui na nossa cidade. E minha mãe fala muito isso, né? Que antes você tinha que se deslocar, né? Ir para Maceió, para ter sua formação. E hoje a gente tem aí a Universidade Federal aqui, né? Na nossa cidade. E, assim, às vezes eu estava assim na UFAL e eu cutucava a Larissa. Falava, Larissa, esse professor aí, ele teve a formação dele na Alemanha, ele está dando aula aqui para a gente. Então, às vezes, a gente está num espaço como a UFAL e não sabe valorizar isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter tido minha formação na UFAL e uma alegria, né, a gente poder ter esse centro de ciência na nossa cidade. Bem, Vinícius, você sente que mesmo estando num segmento diferente, você honra o legado do seu pai? Sim, Josenildo. Eu sinto que sim. Eu às vezes eu faço esse trabalho mental, eu fico, caramba, o que será que meu pai ele ia achar de toda essa trajetória, né, que eu venho tendo. E assim, é até engraçado, muitas pessoas, na minha época de escola e na minha época de faculdade também, elas acabavam me chamando pelo apelido. Então, se você chegar lá na UFAL, até os professores, ninguém conhece por Vinícius, é Pitico. Né? E eu vejo isso como uma forma de o meu pai continuar vivo, de certa forma, né? As pessoas me chamarem pelo apelido dele, as pessoas até perguntam, eita, eu posso te chamar de Pitico? Eu disse, pode, é uma satisfação para mim. Então, assim, eu acredito que quando eu trago alegria, que de certa forma é o que meu pai fazia também pro meu de futebol, né? Ele trazia alegria para as pessoas, né? E eu trago a alegria de uma forma diferente, né? De uma forma ali de um treinamento ritmado, mas eu acredito que essa é a forma que eu encontrei também de honrar o legado dele. Muito bem. Qual foi a conversa mais marcante que você teve com o Pitico, pai? Olha, Josenildo, eu tive tantas conversas com meu pai. Meu pai conversava muito comigo, muito, muito mesmo. Mas, assim, eu posso dizer que todas as conversas que eu tive com ele mostrava, assim, uma preocupação em relação, principalmente, à minha formação, em relação ao estudo, sabe? Então, ele sempre me perguntava, ô Vinícius, você vai fazer o quê da sua vida? Aí teve uma época que, por exemplo, eu queria fazer direito. Aí ele olhava assim e disse, oxe, mas já tem tanto advogado no mundo. É uma área que está muito inflada e tal. Né? E aí ele tinha essa preocupação, sabe? Porque, assim, para falar a verdade, quando ele veio a falecer, eu ainda estava um pouco indeciso, ainda em algumas áreas da parte de humanas, né? Então, assim, eu acredito que todas as conversas que eu tive com meu pai, ou muitas delas, era sobre essa preocupação que ele tinha com a minha formação. E graças a Deus, hoje eu me encontro formado, né? E eu acredito que ele estaria muito satisfeito com essa trajetória, com essa formação, com a questão de eu ter escolhido o caminho dos estudos, né? E se ele estivesse assistindo essa entrevista, o que é que você acha que ele diria sobre você? Olha, caramba, aí é difícil. Mas, assim, eu acho que ele estaria extremamente feliz e contente, acho até em relação a tudo que foi falado aqui. Primeiro, eu acho que ele estaria contente por eu ter, né, mantido, digamos assim, um vínculo de amizade com pessoas que marcaram a vida dele, né, com você, né, volta e meia eu apareço lá na casa do Riva para bater um papo com ele,
né, com o Henrique, né? Uma pessoa que, sabe, Josa, que eu me arrependo amargamente de não ter tido uma conversa, é o Berinho. Não tive uma conversa com o Berinho, né? Mas, assim, eu acho que ele estaria extremamente satisfeito vendo o caminho profissional que eu estou trilhando, mas também vendo as pessoas que eu estou me cercando, né? Eu acho que as amizades, as pessoas que estão ao meu entorno também. Muito bem, isso é importante, porque é um segmento do que teu pai praticou por aqui. A gente está chegando ao fim do esporte de peso e nós vamos a umas rapidinhas. Se você puder, você resume em uma única palavra. Pronto, tranquilo. O que é o esporte para você? Esporte é superação. Saúde é? Saúde é... Saúde é um termo amplo para definir uma palavra. Mas eu vou definir a saúde como qualidade de vida. E inclusão? Inclusão é, Josa, é ter empatia com o próximo. Arapiraca representa? A cidade que eu amo, morar. Um sonho. Um sonho. Eu acho que um sonho é... Um sonho... Deixa eu pensar, Josa. Caramba. Um sonho de vida, um sonho profissional. Acho que um sonho que eu tenho é de um dia, de repente, eu ainda ter um próprio negócio, um negócio físico, assim, de aula. Eu acredito que é algo que eu tenho capacidade de fazer. Então vai em frente e continuar. vai se preparando, planejando a vida. Com certeza. Para conseguir o teu sonho. Objetivo. Qual é a mensagem final que você deixa ao nosso público? Então, gente, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós como seres humanos, né, nós somos constituídos por corpo, mente e espírito, né? Então, assim, nada adianta, às vezes a gente está muito preocupado com a questão estética e a nossa mente ela não estar bem, né? Então, houve um momento da minha vida que profissionalmente eu estava muito bem, sabe? Dando aula em várias academias, as aulas lotadas. Mas, assim, quando eu chegava em casa, e até algumas pessoas que estão nos assistindo podem até se identificar com isso. Mas sabe quando você chega em casa e sente aquele vazio, aquela tristeza, que muitas das vezes você não sabe nem definir o que é essa tristeza? Era algo que eu estava sentindo, tudo dando certo. Nas aulas, eu trazendo alegria ali para as pessoas, só que eu estava com essa tristeza. E foi aí que eu busquei realmente preencher a minha mente com coisas boas. Então, comecei a frequentar, né? E isso que eu vou falar não tem a ver com religião, né? Tem a ver com espiritualidade, mas comecei a frequentar um pouco mais a minha igreja católica, né? Entrei para o movimento do TLC, que foi algo muito bom para mim. Então, essa é a mensagem final que eu deixo aí para os telespectadores que estão nos acompanhando, né? Busquem a Jesus Cristo, busquem por coisas que vão preencher a sua alma, beleza? Não se preocupem só com a questão estética, porque, como eu falei, nós, como seres humanos, somos constituídos por corpo, mente e espírito. E quando uma dessas vertentes ela não está em equilíbrio, acaba que a nossa vida fica um pouco bagunçada. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de vocês. Vinícius, obrigado por ter vindo, valeu. Obrigado pelo conteúdo, pela entrega da sua conversa. Eu estou muito feliz em ter sido um amigo na verdadeira expressão da palavra do seu pai. Depois fui vice-presidente do ASA com ele, jogador. Aí ele dizia assim, você quer o que mais? Eu joguei nos seus 3 times. Joguei no ASA, joguei no Central de Caruaru e joguei no Esporte Clube do Recife. Caramba! Né? E aí, muito legal. Eu estou muito feliz também em poder, às vezes que você se relaciona a mim, às vezes em que você se dirige a mim, se dirige com alegria, com reconhecimento, com orgulho e também muito feliz em ser seu amigo. Muito obrigado por tudo. Valeu, Josa. Obrigado pela oportunidade. Valeu. O Esporte de Peso agradece pela presença, pela entrega e pelo exemplo.
que essa conversa inspire mais gente a se movimentar. Cuidar do corpo, da mente e também de quem está ao lado. Seguimos juntos, porque esporte de verdade é aquele que pesa na vida das pessoas. Um forte abraço a todos, obrigado sempre pela companhia. Mais um programa aqui na TV Opes, Canal 10, e obrigado a você que está aí no estado de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco pela companhia. Um abraço a todos.